Olá, eu sou médico neurologista, formado... Eu entrei na faculdade 20 anos atrás, fiz doutorado em genética. 5 anos atrás, eu larguei um consultório, uma carreira de pesquisador. Eu queria fazer uma carreira acadêmica em genética para montar um laboratório de genética, junto com pessoas muito mais inteligentes do que eu. Chama Mendelix. Nesses 5 anos, eu tive uma oportunidade incrível de ver um futuro que, como o Gilbert já tinha descrito, né, que o futuro já está aqui, ele só não está igualmente distribuído. Eu vejo esse futuro no dia a dia, né, porque a gente cria esse tipo de coisa, a gente é exposto, eu sou exposto todos os dias a uma tecnologia de inteligência artificial, de bioinformática, de genômica, que é incrível. E isso colore um pouco a minha visão do que vai ser o futuro, do que vai ser a prática médica. Eu queria falar um pouquinho do que eu acho que vai acontecer nos próximos 20 anos, e em contraposição ao que aconteceu nos últimos 80 anos. A medicina evoluiu drasticamente nos últimos 80 anos. A minha avó entrou na faculdade de medicina, ela é médica, tem 93 anos de idade, ela entrou na faculdade de medicina em 1944. A medicina que ela viu ao longo desses 70 anos, nesse caso, mudou radicalmente. E ela mudou por algumas razões muito específicas que permearam toda a medicina. Acho que vários dos palestrantes falaram sobre isso. A primeira coisa são os medicamentos, ou o tratamento como um todo. A gente ganhou um conhecimento sobre as bases biológicas das doenças nos últimos 70, 80 anos, que nos permitiram tratar os pacientes com uma eficácia, com uma eficiência muito maior. Né? Então, a gente entende, a gente consegue entender o que os pacientes têm e, portanto, a gente consegue tratar esses pacientes de uma maneira muito melhor. Tem um caminho muito longo ainda para andar, mas a gente melhorou muito. Pensar que em 1944 era quando a penicilina estava chegando no Brasil. Né? Então, uma medicina que era feita antes da penicilina e depois da penicilina são medicinas muito diferentes. Só para pensar, não aqui na escola, mas na faculdade de medicina ali do outro lado da cidade, que foi onde eu fiz faculdade, tinha uma cadeira de sífilis. Tinha um especialista em sífilis, que deixou de ter razão de existir depois que existiu a penicilina. A gente ainda aprende sobre sífilis, ela ainda existe, mas não precisa de um especialista, de um professor titular de sífilis, da mesma maneira como durante alguns anos se discutia, por exemplo, um professor titular de HIV e AIDS. Né? A outra coisa que mudou muito a medicina nesses últimos 80 anos foram os exames de imagem. Os exames de imagem, desde a década de 80, ressonância e tomografia, permitiram com que a gente enxergasse algumas coisas nos pacientes, nos processos de doença que a gente antes não conseguia enxergar. Isso revolucionou algumas áreas da medicina muito mais do que outras. Eu, que sou neurologista, eu aprendi ainda um exame neurológico muito detalhado, mas já era muito diferente do que alguém que fez residência em 1970 aprendeu. Né? Porque a gente já tinha muito mais informação e a gente tinha quase que o padrão ouro. Você faz o exame físico, mas você tem alguma informação importante a mais para saber qual é o processo de doença que está acontecendo no paciente. A outra coisa que aconteceu, que é difícil descrever para os millennials, eu olhei, eu supostamente me encaixo ainda nos millennials, eu estou bem no limite dos mais velhos dos millennials, mas o que aconteceu nessa transição é que a internet mudou o acesso à informação. Quando eu entrei na faculdade, um pouco antes, a gente tinha aqui na biblioteca xerocar livro e revista e esperar as revistas chegarem aqui na biblioteca para a gente ter as informações. Hoje em dia, você tem acesso ao PDF ou ao live feed de um congresso enquanto ele está acontecendo. Então, o acesso à informação, o acesso aos pesquisadores, isso ficou muito mais fácil. E isso foi democratizado. Não custa nada, ele custa o acesso à internet. A medicina, então, mudou muito. Mas se você olhar a prática médica, o dia a dia do médico, claro que ele tem mais ferramentas, nós temos mais ferramentas para tratar e diagnosticar os pacientes, mas a prática no dia a dia,
isso é uma foto da Kate Karpelas em 1938, é por isso que eu estou falando 80 anos, medindo a pressão arterial do paciente, medindo a temperatura do paciente quando tem uma suspeita de infecção, fazendo um exame de sangue. Essas coisas mudaram muito pouco, né? Este processo em que um médico senta com o paciente, conversa com o paciente, isso mudou muito pouco, né? Tem mais informações, tem mais conhecimento, tem mais ferramentas, mas o dia a dia do médico mudou pouco. E é isso que nos próximos 20 anos vai mudar radicalmente. Então, para os alunos de medicina, para quem está fazendo medicina hoje, isso é muito importante, porque quando vocês estiverem no pico da carreira, a medicina vai deixar vocês para trás. Se vocês olharem o histórico dos últimos 80 anos e tentarem traçar uma linha reta do que vai acontecer. Porque a gente está acelerando muito o conhecimento e a tecnologia e algumas coisas em particular que eu vou falar aqui adiante. Já na década de 50, a gente falou de Star Trek e Star Wars. Eu gostava de Star Trek, né? Eu gosto dos dois, mas no Star Trek a gente tinha uma visão globalizada, uma visão do que a tecnologia podia levar para a gente. E o tricorder, né, que era um aparelhinho que o Dr. Spock carregava e fazia o diagnóstico em tempo real, adquiria todas as informações, ele não tinha o conhecimento médico, mas adquiria as informações, já dava o diagnóstico e já medicava ou dava o tratamento. E isso é um sonho, mas isso está se tornando realidade e ele vai se tornar realidade nos próximos anos, né? O que mudou essa prática? O que está gerando? Quais são os fatores causadores dessa mudança fundamental na prática médica dos próximos 20 anos? Coisas que aconteceram nos últimos 10, 20 anos. Tá? Primeiros dois fatores, a gente pensa, é o celular, né? O acesso em qualquer momento à informação. É mais do que isso, não é só o acesso à informação, mas hoje a gente tem na nossa mão, todo mundo tem, não só acesso à internet, ao PubMed naquela hora, mas a gente tem uma máquina fotográfica, a gente tem sensores diversos, a gente tem aplicativos que permitem a gente fazer os cálculos que a gente antes tinha que manter na nossa cabeça, a gente tem uma ferramenta de comunicação constante que não existia há nem 10 anos, né? O smartphone, o iPhone veio 10 anos atrás. Além disso, a gente não precisa ter todo o poder computacional na nossa mão. A Amazon, em 2002, quando percebeu que eles usavam muito mais os servidores deles nas 3 semanas antes do Natal, porque era ali que tinha o grosso da demanda por computação, né, de servidores deles, eles tinham ociosidade no resto do ano. Então, eles resolveram usar essa ociosidade e vender esse tempo de servidor. E, com isso, começou o processamento em nuvem, né? A nuvem, que hoje a gente fala. O que é a nuvem? A nuvem é acesso quase que infinito à computação. Então, hoje, você pode ter acesso a uma computação no celular e você tem acesso a uma computação que está à distância infinita. Simplesmente o que você precisar fazer com isso, você pode. A outra coisa que vai mudar é que a gente vai ter, com o barateamento, a gente tinha 200 milhões de computadores no mundo. Hoje a gente tem 2 bilhões de celulares, de smartphones. Quando você tem algo que acontece nessa ordem de grandeza, o custo dos aparelhos, o custo dos componentes cai muito. E com a queda do custo dos componentes, outras coisas foram surgindo em volta, que a gente não percebe no dia a dia. Mas o mesmo processador que serve para um smartphone, serve para um drone, serve para um carro que dirige sozinho, né? Então, todas essas coisas vão surgir em volta desse ecossistema de smartphones que surgiu nesses últimos 10 anos. Point of care. A gente fala, claro, um paciente pode medir a glicemia, a glicemia dele em casa, um paciente diabético tipo 1 pode medir várias vezes por dia. Hoje em dia, a gente tem até medidores contínuos que ficam colocados no subcutâneo do paciente. Mas, e quando a gente puder medir todas as outras coisas que a gente mede em laboratórios centrais, como a Mendelix, né, à distância?
Isso não acontece da noite para o dia, mas ele está acontecendo muito rápido. E isso vai permitir que a gente, aquele ciclo longo que a gente precisava pedir exame para o paciente, ele ia para um laboratório, voltava, isso vai passar muito rápido. Um exemplo desses, eu não tenho nenhuma participação nessa empresa, tá? Mas tem esse ultrassom portátil. Um ultrassom antes custava 80, 100 mil dólares. Hoje em dia, esse é um ultrassom que custa 6 mil dólares, mais ou menos, né? Então, um médico poderia carregar este ultrassom no seu bolso. Ao invés de auscultar um paciente e tentar, através apenas dos sons, saber se o paciente tem uma condensação pulmonar ou uma miocardiopatia, ele vai enxergar essa informação. E ele vai poder comunicar essa informação com muito mais dado para um servidor central que vai processar essas informações e devolver parte dessas informações processadas. Ele vai ter a ferramenta no momento. A gente vai ter a ferramenta no momento que a gente está vendo o paciente e não no ciclo longo de sai, marca uma consulta, volta, marca um exame, volta, né? Essa coisa de um mês, volta, a gente vai fazer em tempo real. Sequenciamento genético. Isso é uma foto do que a Mendellix tem hoje. A gente tem 3 sequenciadores de grande capacidade de produção. Eu não trouxe aqui, não vim aqui para falar da Mendellix especificamente, eu só trouxe um exemplo, né? Um sequenciador que a gente comprou 4 anos atrás, hoje isso é um sequenciador, chama Nanopore. Ele faz metade do que o sequenciador que a gente comprou 4 anos atrás já fazia, né? Vai continuar essa miniaturização, não é só em genômica, isso vai continuar em todas as áreas, em imagem, em genética, em exames laboratoriais, na interpretação e mais no tratamento. Robótica vai mudar. Tem uma segunda coisa que aconteceu, ou um segundo grupo de fatores que vão mudar. Um deles é videogame, né? Por que videogame? E por isso que eu gosto muito dessa visão que a gente nunca sabe de onde que vai vir a inovação. Inovação veio, em grande parte, dos aficionados por videogame, que queriam capacidade de processação de vídeo cada vez maior. E essa capacidade de processamento de vídeo, que foi aumentando ao longo dos anos, deu um salto gigantesco também na última década com os processadores de vídeo, as placas de vídeo. Essas placas fazem cálculos muito rapidamente, numa capacidade muito grande. O que se percebeu mais recentemente, e aqui a outra imagem é uma imagem de um algoritmo de inteligência artificial, isso é um tipo de deep learning, né? É que os algoritmos de inteligência artificial, aqueles algoritmos que existiam desde a década de 60 e 70 e que não funcionavam direito, agora, com a capacidade de processamento através dos GPUs, das placas de vídeo e através da quantidade de dados que a gente tem disponível, a gente agora, juntando essas duas coisas, juntando o videogame, juntando os dados que a gente está coletando, inteligência artificial funciona. E a gente vai ver um avanço, a gente está vendo todo dia novos avanços em inteligência artificial que parecem inacreditáveis. 2 exemplos rápidos. Um é a fala. Então, interpretação de fala. Isso é um gráfico da Google, mostrando como, nos últimos anos, os modelos de inteligência artificial, os classificadores de inteligência artificial que interpretam a fala, já chegaram no nível da interpretação humana. Então, aquela coisa, a gente nunca vai entender um paciente. Não, na verdade, a gente vai, né? A gente já está chegando no ponto em que os classificadores fazem, a inteligência artificial faz o mesmo trabalho de entender a fala que um ser humano, né? Imagens, a gente agora consegue interpretar as imagens em vídeo, estáticas. A gente pode, da mesma maneira que a gente está interpretando, então, e que agora a gente já está no nível humano, já está melhor do que o nível humano, e isso vai continuar melhorando nos próximos anos, a gente já tem algoritmos de inteligência artificial que conseguem fazer patologia. Então, o primeiro comentário de longo prazo é que reconhecimento de imagens não é um modelo de carreira viável de longo prazo. Então, assim, radiologia, patologia, vai ser muito difícil ter um mercado para esse número de radiologistas e patologistas que já existem, muito menos para os novos formandos nos próximos 20 anos. A gente fala, mas não, inteligência artificial nunca vai chegar no ponto em que vai substituir, a máquina não vai substituir o ser humano.
né? A gente ouve isso muito em áreas diferentes, a gente só raramente ouve isso sobre o médico. Eu pego o exemplo do hemograma, que na década de 40 e 50 era feito com um contador. Você pegava, olhava no microscópio, uma pessoa olhava no microscópio, um especialista, e contava ali o número de células que tinha por milímetro cúbico, e com isso você entregava um hemograma. Isso daí tem o erro humano, claro, mas muito mais do que isso. Isso é muito caro, você treinar um médico para ficar contando as células num formato X, Y ou Z. E teve muita resistência quando os aparelhos automáticos de contagem entraram no mercado. Mas, hoje em dia, a gente prefere que os aparelhos automáticos, isso é muito mais barato e permite que a gente faça hemogramas para muito mais gente, que fique acessível, que é parte da minha missão pessoal e da missão da Mendelics, que é tornar acessível o diagnóstico. Então, automatização, robotização permite que a gente torne acessível. Ninguém hoje fala, não, esse hemograma foi automatizado, eu não aceito esse hemograma, eu quero que um médico olhe. Nas exceções das exceções, a gente quer que um especialista olhe, mas, no geral, não. Então, o que faz o médico na sua prática? Ele obtém uma história clínica, né? Eu já mostrei que pegar informação de fala dos pacientes, a gente já está chegando nesse ponto em que a gente vai conseguir fazer. Ele observa, a gente consegue pegar essas imagens, a gente vai ter no bolso, a gente já tem no bolso uma câmera que vai conseguir filmar o paciente, ouvir o paciente, ele examina o paciente, a gente vai ter os aparelhos, as ferramentas necessárias na hora que o paciente precisa. A gente interpreta os exames, o médico interpreta exames. Um eletrocardiograma que a gente já consegue fazer, já tem aplicativos de iPhone que fazem isso, você já consegue fazer patologia, e na própria Mendelics a gente já tem algoritmos que a gente mesmo desenvolveu para interpretar a parte molecular, sequenciamento em alta capacidade. A gente conseguiu fazer isso na Mendelics em genômica, porque não tinha um genomicista do mesmo jeito que tinha um radiologista. Então, a gente estava criando do zero. Ninguém tinha expectativa de que um médico fizesse isso o tempo todo, né? Então, a gente já começou com as ferramentas nos auxiliando a fazer o diagnóstico molecular. O médico diagnostica e o médico trata. E os robôs vão demorar um pouquinho mais, mas o cirurgião que acha que fazer apendicectomia é algo que um robô não consegue fazer, espera 15 anos. Mais do que isso, a questão da criatividade. Quando a Google fez o algoritmo que chama AlphaGo, para jogar o joguinho que é Go, que é um jogo complexo, bem mais complexo do que xadrez, por exemplo, e ganhou dos principais jogadores mundiais, não foi isso que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção foi que os melhores jogadores mundiais depois começaram a assistir o AlphaGo jogar para aprender, porque ele usava técnicas criativas, coisas completamente novas que as pessoas que estavam jogando isso há 30 anos nunca tinham pensado em usar, né? Então, a gente vai começar a ver criatividade, arte sendo criada por inteligência artificial. O ponto máximo que vai acontecer vai ser o ponto, isso nos próximos anos, que vai fazer com que a gente perceba como inteligência artificial evoluiu e vai nos ajudar, porque vai tornar isso daí disponível, acessível para todo mundo que precisa, quando a gente puder fazer o diagnóstico em casa, né? Não vai ser o point of care, vai ser em casa mesmo, em que a gente vai ter, isso aqui é um aparelho da Amazon que chama Alexa, você vira e fala, Alexa, eu não estou me sentindo bem. E a Alexa vai falar, o que você tem? E você vai falar, eu estou sentindo que está ardendo para urinar. E eu fui várias vezes urinar ainda hoje. A Alexa vai falar, medindo a sua temperatura, você não tem nenhum sinal de febre ou de qualquer outra alteração sistêmica. Portanto, é muito provável que você tenha uma infecção urinária. Você vai falar, Alexa, o que eu faço? O tratamento para infecção urinária é uma norfloxacina, 2 vezes ao dia durante 3 dias. Você deseja que a gente já peça isso da farmácia e entregue na sua casa? Você diz sim. Você vai tomar. Depois de 3 dias, a Alexa vai virar para você e falar, Davi, você melhorou? Falo, melhorei. Ótimo. Você poupou uma visita a um médico.
Isso vai acontecer mais rápido do que a gente imagina. Por que isso vai acontecer rápido? Porque nos últimos 10 anos, as coisas que adotaram tecnologia, ou nos últimos 20 anos, as coisas que adotaram tecnologia foram as áreas que teve um decréscimo maior de custo. As pessoas não têm acesso à medicina de ponta que evoluiu nos últimos 80 anos por uma questão de custo, por uma questão física de chegar até o lugar. Todas essas coisas vão ser resolvidas com isso que eu falei até aqui. E o que vai acontecer é que isso vai continuar crescendo por algum tempo, mas aí vai despencar. Do mesmo jeito que um custo de uma televisão antigamente era absurdo e hoje em dia é acessível, do mesmo jeito que um celular você às vezes compra por $50 numa banquinha farmacêutica. Então, a gente deve ficar preocupado com o nosso emprego médico, né, com a nossa prática médica? De uma certa forma, sim, porque não vai ter o emprego que existe hoje, o médico que existe hoje praticando, não vai ter essa oportunidade daqui a 20 ou 30 anos. Vai ter muito menos espaço. Mesma coisa aconteceu com os containers. Em 1956, um empresário americano inventou os containers, que era uma maneira muito mais eficiente de se carregar os navios. Demorou 10 anos para isso ser adotado. Mas em 66, quando isso foi adotado mundialmente, isso levou a um ganho de produtividade de 30 vezes. Centenas de milhares de empregos que existiam antes de carregadores de navios desapareceram. Centenas de milhares só em Nova York. Só no porto em Nova York. Mas essas pessoas não ficaram desempregadas. O que aconteceu foi que essas pessoas que antes trabalhavam carregando os navios, agora elas tinham um emprego diferente. Elas trabalhavam no transporte e todo o resto que cresceu, todo o comércio internacional que cresceu com a facilidade e a queda no custo de transporte e comércio internacional. Então, não é que você criou 1 milhão de desempregados, você só migrou essas pessoas para outras oportunidades que apareceram. E se isso vai acontecer com um médico, o que vai acontecer? E assim, o que o médico traz? E aqui está a minha mensagem final, e é uma coisa que a gente deve enfatizar. Eu que sou um cara técnico, enfatizei pouco isso durante muitos anos, e discutindo com a minha esposa recentemente, porque na frente de toda mulher inteligente tem um homem querendo pegar crédito, né? A gente estava conversando sobre isso, e o que o médico traz, o que um dentista traz, o que um profissional da saúde traz além do conhecimento? Afeto e empatia, né? E um médico, quando está tratando um paciente, do mesmo jeito que 80 anos atrás, mesmo que tinha pouco a fazer pelo paciente, a gente traz muito benefício para o paciente, né? E a gente tem que resgatar isso para entender a nossa participação no mundo, que a gente não é o guardião do conhecimento, mas a gente é a melhor maneira de levar o paciente para uma qualidade de vida melhor, para um tratamento melhor. Obrigado.